Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Hoje, domingo, dia 26 de março, dia do Senhor, aliás, todos os dias do Senhor. Gosto muito do Salmo 118, 24, que diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, todos os dias é o dia do Senhor, mas costumamos dizer que acerca do domingo, por conta de uma disponibilidade maior do tempo e que a maioria das igrejas do povo de Deus se reúnem neste dia para, em comunidade, em união, celebrar o nome do Senhor. Então faça isso também. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e considerando os capítulos 19 a 21, quero dar um enfoque no capítulo 20 com o seguinte tema: as alianças de amizade no Senhor. Convido você a acompanhar comigo o texto da palavra do Senhor, que está em 1 Samuel capítulo 20, e como costumamos sempre fazer por conta da limitação de espaço que temos aqui, versículos salteados. Diz o texto: Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. E ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Bem, dentro do contexto do livro de Samuel, já vimos que estamos discorrendo sobre o progresso do reinado de Saul, primeiro monarca de Israel. Progresso no sentido à medida como avança o seu reinado, mas já vimos que logo no início o coração de Saul havia se afastado do Senhor e ele chegou dentro desse contexto, já desde o capítulo 14 em diante, que Saul ele teve uma vida bastante conturbada, até mesmo num aspecto espiritual em que ele passou a sofrer até mesmo de possessão demoníaca. Então, de tempos em tempos, ele era acometido por espíritos malignos e, em muitas das ocasiões, para lhe promover alívio, como ele gostava muito de música, Davi, até então ele era tido como o escudeiro de Saul, já nesse andamento dos versículos e capítulos que estamos discorrendo, ele chegou a assumir a posição de comandante do exército de Saul e de Israel, mas por conta do coração decadente e pecaminoso de Saul, já movido por inveja, por orgulho, arrogância, ele vendo que o povo já via Davi como uma pessoa especial, até porque em todas as batalhas em que Davi comandava, ele era bem sucedido, e principalmente, como já falamos sobre o combate de Davi com o filisteu Golias, depois da vitória de Davi sobre Golias e, consequentemente, a vitória do povo de Israel sobre toda a Filistia, ao regressar para o território de Israel, o povo festejando e clamando: olha, se Saul venceu milhares, Davi venceu dezenas de milhares. E frases como essa
festas do povo como essa, reconhecimento do povo como este, causou um ciúme tamanho no coração de Saul que ele viu o seu reinado comprometido, ameaçado. Mas já iniciado desde o capítulo 17, 18 e 20 aqui, nós vemos um desenvolvimento de uma amizade entre o filho de Saul e Davi, Jonatas e Davi. E nesse ódio de Saul por Davi, já no seu coração desejoso, eu quero matar Davi. E olha que por conta da vitória que eu acabei de comentar acerca de Davi sobre Golias, e depois numa espécie de tentativa de Saul em matar Davi, não pelas suas próprias mãos, colocando ele para enfrentar os filisteus com falta de paridade de armas, mas Deus era com Davi, e numa dessas de batalha com Israel, Saul falou: olha, se você me trazer 100 prepúcios de filisteus, eu te dou minha filha em casamento, Mical. E Davi aceitou esse compromisso, e levou não somente 100, levou 200, o dobro. E Saul deu a sua filha Mical para Davi em casamento. Então, ou seja, Davi já fazia parte da família real, ainda que como genro. E então, com este seu cunhado Jonatas, desenvolveu uma amizade belíssima. E de modo que Jonatas se viu leal, como descrito aqui, um amigo leal para com Davi, a ponto de protegê-lo das mãos do seu próprio pai Saul. E o contexto aqui é esse: Davi sendo ameaçado de morte por Saul, Jonatas decidiu proteger a sua vida. E quando eles estavam num campo um pouco afastado do palácio, nesse encontro entre Davi e Jonatas, eles fazem essa aliança de amizade que envolve lealdade, envolve juramento mútuo e, acima de tudo, eles colocando Deus como a testemunha entre ambos dessa aliança de amizade, em que envolvia proteção, lealdade. Isso que nos ensina? Ensina que diante do Senhor é muito importante e saudável para mim e para suas vidas, para que tenhamos amigos, amigas com esse mesmo comprometimento de amizade, que envolva proteção, que envolva lealdade, que envolva cuidado mútuo, que envolva aperfeiçoamento. Então, olhando para a vida de Davi e Jonatas, o que podemos aprender com isso? Podemos aprender que Deus aperfeiçoa, desenvolve as nossas vidas por meio de amizades no Senhor. Então, conselho muito simples: se você já tem amigos assim, amigos no Senhor, que partilham da mesma fé, do mesmo Deus, desenvolva isso, fortaleça isso. Conselho esses muito semelhantes que damos relacionados aos casamentos, como marido e esposas tendo que desenvolver amizades entre si, lealdade entre si, tendo o Senhor como sua testemunha e como Senhor
de suas vidas, mas amplie esse raio de amizades com pessoas à sua volta. É muito importante isso, porque Deus usa a amizade para fortalecer e desenvolver nosso caráter, nossa vida, por meio com amigos, com amigas nesse sentido. Gosto muito e compartilho também conselhos práticos, conselhos de sabedoria acerca de amizade, que eu convido a você a ver comigo 2 textos. Provérbios 27:17 diz: como ferro com ferro se aguça, assim o homem o rosto do seu amigo. O que o sábio diz aqui? Olha, ó, usando da figura, né, de ferro afiando ferro. Pense num machado passando numa lima, ou mesmo numa faca passando numa lima. Assim como metal com metal, por meio do atrito, vai se afiando, vai se aperfeiçoando, vai desenvolvendo e aprimorando as habilidades pela qual já tem na sua inerência, na sua propriedade, ou seja, e tratando-se de pessoas, o desenvolvimento da personalidade na vida. Os amigos fazem isso conosco, em que amigo não é somente aquela pessoa que concorda com você em tudo, ou que te bajula em muitas ocasiões, tal como o ferro com o ferro, que dá atrito e muitas vezes faísca. O verdadeiro amigo, ele vai chegar em algum momento para você e vai dizer: meu amigo, talvez o comportamento que você está tendo agora não está certo. Ele vai te confrontar. Então tenha amigos que sejam instrumentos do Senhor na sua vida, que se for necessário para fazer um confronto e te mostrar se o caminho que você está trilhando não está de acordo com o caminho do Senhor, ouça esse amigo. Mesmo que haja pequenos atritos, pequenas faíscas, mas que são necessários para o aperfeiçoamento das nossas vidas. Então, o verdadeiro amigo, segundo aqui Provérbios, ele, mesmo no tal qual o atrito do ferro com ferro, ele moldará a nossa face, o nosso rosto, a nossa vida, para que andemos em inteireza de coração diante do Senhor, tendo o Senhor como nossa testemunha, como nosso mestre, como nosso guia, como aquele que é o tudo em todos. O segundo texto de Provérbios: o homem de muitos amigos deve se mostrar amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Esses laços, essas alianças de amizade que Deus nos permite ter na vida, faz com que muitos desses nossos amigos sejam mais íntimos, mais próximos, até mesmo do que com o nosso irmão consanguíneo, nossa irmã consanguínea. Amigos que são tão próximos na prática e na vida, no dia a dia, andando conosco, que somos mais próximos muitas vezes do que um laço familiar. Então, é extremamente importante e saudável para as nossas vidas termos alianças de amizade, tal como Davi tinha com Jonatas. Então, o conselho para hoje é, ao ver textos como esse, principalmente o modo como Jonatas se dispôs a proteger a vida do seu amigo Davi, e aí, como já lemos no texto, a aliança, o juramento
que eles fizeram entre si envolviam não somente duas pessoas, Jonatas e Davi, mas passou a envolver todos os seus descendentes. E amigo que é amigo envolve, abarca os seus familiares em laços como esse. Então, tendo este exemplo bíblico que é pertinente, não somente pertinente, é uma pérola de Deus para as nossas vidas, conselhos como este. Façam alianças de amizade no Senhor. E se você já tem, eu tenho, fortaleça isso, desenvolva, aprimore isso. Mas fazendo tudo isso para o Senhor, na presença do Senhor e tendo o Senhor como o elo, a testemunha dessa aliança de amizade. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este dia, que possamos, Senhor, na Tua presença, desenvolvermos amizades no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer laços de amizade, que os amigos e amigas que o Senhor nos venha a dar, presentear, sejam instrumentos em Tuas mãos para desenvolver as nossas vidas, e usa, Senhor, as nossas vidas para sermos instrumentos Seus, Pai, em aprimorar, em lapidar o caráter de nossos amigos e amigas, Senhor. Então, usa, Senhor, a verdadeira amizade, que é quase que intimamente ligado com o verdadeiro amor altruísta, que se doa, que se entrega para aperfeiçoar as nossas vidas, e tendo como maior exemplo a amizade de Jesus, que Ele mesmo disse que nos chama de amigos, porque Ele nos dá a conhecer de si mesmo. Então, Pai, que o Senhor seja glorificado, exaltado por meio das amizades em nossas vidas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Meu querido, minha querida, meu irmão e irmã, fica com Deus. Que Deus te abençoe no Senhor.